Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Abra comigo em Mateus, capítulo 13, verso 47 ao 52. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, vem ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, apanha toda a qualidade de peixes, ao qual, estando cheia, tiram-no para a praia e, assentados, apanham os bons em cestos e os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. E ali terá pranto e ranger de dentes. Veja, Jesus instruindo aqui os seus discípulos acerca de como é o reino dos céus, né? Às vezes você olha e você fala assim: ah, eu não vou na igreja porque lá tem gente ruim, porque lá tem pessoas ruins. Mas eu quero te dizer uma coisa: a igreja não salva, mas nós precisamos dela para nos alimentar, nós precisamos dela para estar aceso, nós precisamos de estar unido em uma congregação entre irmãos, para nós não deixarmos o fogo apagar. Se você não tem maturidade espiritual, não ouse se afastar da presença do Senhor e estar em comunhão, porque o Senhor, ele diz que ele é quem vai separar o joio do trigo. É ele quem vai separar ali, como os pescadores separam os peixes que não servem dos peixes que servem, né? Assim vai ser dentro da casa do Senhor. Assim é, né? Quando a casa está cheia, está dizendo, quando a igreja está cheia, o espaço dela toda cheio, é o Senhor Jesus que vai vir e tirar os bons, separar, e os ruins, porém, vai ser lançado fora, né? Assim vai ser na consumação dos séculos. Assim vai ser quando Jesus vir com um juízo final. Assim vai ser na minha e na tua vida, né? Nós temos que permanecer crendo e confiando. E quem são os justos? Justos são todos aqueles que creem em Jesus. E todos os dias dão o seu máximo, dão o melhor de si para se parecer com Cristo, para ser melhor, né? Não são pessoas que não erram, mas são pessoas que dependem de Deus para justificar a Ele, para santificar Ele, para direcionar a vida dele. Então, esses são os justos, aqueles que creem num Deus poderoso e santo. E os lançarão na fornalha de fogo. Então, é um julgamento ali, aquele grande dia, né, no trono branco, que relata lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15. E ali terá pranto e ranger de dentes. Aí já é tarde demais. Todos os dias Deus nos chama, nos dá uma oportunidade de arrependimento. Todos os dias Deus nos chama, né, para esse arrependimento, nos dá essa oportunidade para que nós venhamos nos derramar na presença dele. Que você possa ser esse peixe bom, que você possa ser esse peixe que Deus vai separar no cesto bom, né? Que você não venha ser lançado fora, que você venha permitir o Espírito Santo de Deus te santificar, te lapidar, te restaurar, te constranger, que você possa fazer parte desse povo que outrora não valia nada, outrora, né? Ninguém queria estar perto, mas que agora, cheio da presença de Deus, é esse povo que vem e traz um renovo, né? Não somente para a família, não somente para si próprio, mas para muitos outros. Olha, em verso 51 diz assim: e disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? E eles responderam: sim, Senhor. E eles lhe disse: por isso todo escriba instruído, então ele tá falando todo crente, né? Todo aquele que é instruído na palavra de Deus, né? Eles são aptos, né? Eles estão corretos, né? Eles estão ali, se eles estão entendidos, então eles vão andar, não vão distorcer a palavra, eles não vão usar a palavra para poder massagear o ego, para fazer coisas erradas, não, eles vão se lapidar, vão permitir o Espírito de Deus lapidar, porque eles querem
andar em santidade. E não usar, Jesus me santifica, ele me justifica. E por isso eu posso fazer todos os erros, tudo que eu quero. Não. Ele fala, então, todo aquele que é instruído, né, acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então, ele possui autoridade, ele possui ali, né, uma autoridade sobre que o reino de Deus nos dá, como um pai de família. O pai de família tem autoridade sobre o seu lar, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, quando fala aqui, né, tirar coisas velhas, fala de todo ensinamento, né, da eterna escritura do Senhor, de todo o ensinamento que vem da verdade de Deus, né? O depósito ali do povo de Deus é a palavra de Deus, né? A nossa despensa que nos alimenta, nos renova, nos transforma, tira o medo, traz a paz, a segurança, é a palavra de Deus. Assim, o pai de família, ele tem total autoridade sobre a despensa, sobre o lar, sobre as finanças. Assim tem que ser o cristão. Ele tem que estar na dispensação da graça de Deus. Ele tem que estar se lapidando, ele tem que buscar na palavra conhecimento, tem que buscar na palavra refúgio, refrigério, porque ele é tido como aqui um pai de família. Aleluia! Que tira coisas boas do seu tesouro, né? Ó, que tira do seu tesouro coisas novas, né? O que é essa nova? É a nova aliança, é a promessa, é o exemplo, né? Então ele vai falar da eternidade, ele vai falar da experiência que ele teve com Deus, ele vai falar do poder, do caráter de Deus que é santo. E ele vai relatar também as coisas antigas, ele vai relatar também os feitos de Deus lá no Velho Testamento, ele vai falar da graça de Deus derramada sobre nós quando deu Jesus naquela cruz. Então, assim é o cristão como um pai de família, instruído na palavra. Ele vai tirar do seu depósito, ele vai tirar da palavra de Deus ali a verdade, né? Que ela é muito antiga, né? Milenar, mas ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Aleluia, que você não venha rejeitar a palavra de Deus, é o que Deus está pedindo. Não rejeite a palavra, não rejeite estar na presença de Deus por causa de A, por causa de B, mas olhe para você. E às vezes a gente está assim, Senhor, eu fui injustiçada, Senhor, ninguém olha para mim, tudo eu. E será que às vezes o problema não somos nós, né? Não é o eu, né? Então, nós temos que vigiar, nós temos que olhar para a palavra, para aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. E Deus, Jesus ali instruindo eles. Olha que vou continuar lendo. Quando Jesus aqui foi rejeitado, olha. E aconteceu que, concluindo Jesus estas parábolas, retirou-se dali e vindo à sua terra, Nazaré, ensinava-lhe na sinagoga deles, de tal maneira que eles estavam atônitos e diziam: de onde vem a esta sabedoria e essas maravilhas? Então, eles ali estavam maravilhados, eles não conseguiam entender de onde vinha tanta maravilha, não conseguiam enxergar que estava diante do próprio Deus. Não é este o filho do carpinteiro? Então, eles não conseguiam entender, olhar para ele e ver: esse é o Messias. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, eles não estavam olhando para Jesus como aquele que nasceu de uma virgem, aquele que veio pelo poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Eles negavam o óbvio diante deles. E quantas das vezes nós podemos olhar e falar: nossa, como podem, né? Aquele povo daquela época puderam negar Jesus. E quantas das vezes nós, no nosso dia a dia, estamos negando Jesus quando nós não damos ouvido para algo que ele tem nos direcionado, quando nós não temos feito algo que ele tem colocado para nós fazermos, quando nós não temos dado espaço para a voz do Espírito Santo de Deus, temos mais olhado, né, no que nós podemos fazer na força do braço, no medo. E Deus, ele quer que nós sejamos totalmente dependentes dele, que nós venhamos guerrear as guerras espirituais, que nós não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, para o erro de alguém, mas olhar para dentro de nós, como nós estamos. Deus todos os dias nos convida para o arrependimento, para a dependência dele.
E olha que diz no verso 56, e não estão entre nós todas suas irmãs? De onde, pois, vem este homem todas estas coisas? Então, de onde que vem a este homem, né? Vem dele, ele era o próprio Deus, né? Eles ali não conseguiam entender tamanha sabedoria, tamanha inteligência que vinha de Jesus. E assim é, quando nós nos colocamos na mão de Deus, aquilo de bom que flui em nós é vinda de Deus. Porque nós, sem Deus, nós podemos aprender algo, algumas técnicas, algumas coisas, mas nunca vai ser em perfeição. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, até aquele que não tem instrução nenhuma, não tem estudo algum, Deus faz dele grande na face da terra. Deus dá sabedoria, dá ensinamento, porque é o próprio Deus que quer ensinar e instruir o seu povo. E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, na sua casa. Então, que triste, né? Quando Jesus fala ali em sua própria casa, ele está declarando que a sua própria família, né, ó, na sua própria terra, na sua própria casa, isso é, não somente no território onde ele morava, né, na cidade, mas também dentro da sua própria casa, a própria família não acreditou nele. Quantas das vezes você está assim, falando: Senhor, a minha família não tem acreditado em mim, na minha mudança, na minha transformação. Minha família não acredita que eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Talvez você possa falar assim: Senhor, eles têm buscado em tantas outras coisas, e quando eu falo que o Senhor salva, cura e liberta, eles não creem. Mas Jesus está dizendo: olha, a salvação, a libertação, a cura, o milagre é para quem crê na palavra, né? Crê naquele que enviou Jesus. É para esses. Porque se até o próprio Deus, que se tornou carne, Jesus, veio à terra e foi ali rejeitado, quanto mais nós pequeninos, né? Que nós não venhamos distanciar do amor de Deus. As pessoas nos ferem, mas não Deus. Muitas das vezes você está chateado, porque as pessoas não, às vezes não vê o pedido de socorro, mas Deus às vezes não está permitindo essas pessoas olharem e ver tua aflição, porque o próprio Deus quer que você olhe para ele, como José estava lá, né, no calabouço, lá no calabouço, e ele precisava de socorro, e ele buscou em Deus, até que ele foi exaltado, até que ele foi levantado a governador do Egito. Assim, Deus quer fazer na minha e na tua vida, mas primeiro ele quer que nós estejamos na dependência dele, totalmente. O verso 58 diz: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Sabe quem perde quando duvida de um homem, de uma mulher de Deus? Eles próprios. Sabe quando alguém perde? Porque eles estão deixando do próprio Deus, né, ser ministrado através da sua vida, na vida deles. Então, não fique chateado. Não fique chateado se você tem passado por situações que você julga serem injustas. Mas quantas das vezes nós no mundo também estávamos cegos, nós estávamos como injustos, porque nós não criamos em Jesus. Não tem como enfiar Jesus de goela baixa para alguém. Ela tem que crer de todo o coração. Se ainda ela quer Jesus, mas quer segurar mais algo, se ela crê mais em alguma coisa, é ela e Deus, é no tempo certo, né? Se ela não quer a oração, se ela não quer o cuidado de Deus, não se escandalize. Deixe ela com Deus. Amém? O próprio Jesus, ele disse, ó, não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra. Porque na própria terra, eles sabiam de onde ele veio. E muitas das vezes a pessoa olha e fala, dali não vem algo bom. Pode alguém vir dali, como Jesus, ele veio simples e humilde. E esperavam que ele viesse em um cavalinho branco, voando ao céu, né, num cavalo ali, né? Então, ele veio de uma forma humilde, no jumentinho, para mostrar que a aparência, a riqueza, a pessoa ter algum domínio sobre algo, isso não garante a ela salvação. Jesus veio nos ensinar que a humildade antecede a honra, mas que o orgulho provocou a queda de muitos. Então,
O orgulho, ele também antecede a queda. Então, que você venha entender. É Deus quem vai tirar. É Deus quem vai, naquele grande dia, separar os maus dos justos. Não tema aquele que pode tirar tua vida, mas tema aquele que pode ali te lançar a tua alma em um lago, numa fornalha de fogo, num lago de enxofre, naquele que pode aniquilar a tua alma. Amém? O homem pode tocar em nós, mas ele não pode tocar na nossa fé, na nossa alma, na nossa alegria. Então, decide hoje não olhar para o erro do homem, para aquilo que fizeram a você, mas permita Deus te usar para ser o sal da terra, para ser como esse homem de família, esse pai de família, né, que tem autoridade. O pai de família tem autoridade, então toma a autoridade que há no nome de Jesus sobre a tua vida. Não fique com as palavras contrárias, de injúrias, de maldição, mas fique com aquilo que Jesus disse que ele veio para fazer por mim e por você, por todos aqueles que nele crê. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Ele veio para nos justificar, nos guardar, aniquilar o mal, porque aqueles que estão guardados em Cristo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então descansa. Se você está em Jesus, descansa nesse esconderijo. Ele está te guardando. E todo o laço do passarinheiro não vai prevalecer na tua vida. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.